Olá, bem-vindos, bem-vindas a esse momento de palestra da Sociedade Bezerra de Menezes. Me chamo Marta e vou convidá-los a uma prece. Neste momento, então, que optamos em nos sintonizar com este momento de reflexão, de maior proximidade com a espiritualidade maior, possamos realmente estar presentes neste instante, em sentimentos, pensamentos, de forma integral, aproveitando as inspirações que o mundo maior nos oferece. Fiquemos em paz. O título da palestra dada tem a ver com a temática toda do mês de setembro. Então, o título é Atenção às Emoções, Opção pela Vida. Por que esse título? Como temos o Outubro Rosa, Novembro Azul, temos também o Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? É um momento que se impulsiona ainda mais o diálogo, a sensibilização, a conscientização para a prevenção ao suicídio. E por que Setembro Amarelo? Essa denominação, ela teve origem em 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem, dirigindo o seu carro amarelo, opta em tirar a própria vida. E quando a família e os amigos perceberam que foi dessa forma que ocorreu o seu incidente, eles tornaram o funeral um marco. Eles distribuíram fitas amarelas durante aquele período, em apoio a todas as pessoas que pudessem estar em circunstâncias semelhantes, de pensamento, de sentimento, de decisão de interromper a vida. E isso foi uma dimensão tão intensa que ela foi se expandindo pelo mundo, mobilizando organizações de saúde, organizações profissionais, mobilizações da sociedade civil, para um assunto que ele precisa sair debaixo do tapete, que ele precisa ter luz, para poder ser realmente dialogado, debatido e esclarecido. E, ao mesmo tempo que se percebe a importância de fazer campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre essas circunstâncias, vai se percebendo também muitos tabus e mitos que são reforçados por aspectos culturais, morais, religiosos, que às vezes, não contribuindo para ser falado, para ser expresso, reforça algo como se fosse fraqueza, vergonha, medo de enfrentar situações. Então, torna, às vezes, alguns aspectos passados culturais mais de recolhimento, introversão e isolamento. E que mitos geralmente são trazidos à tona? Alguns deles, né? Quem fala não faz. E se sabe que os casos que se concretizam de suicídio, as pessoas deram sinais, as pessoas manifestaram. Quem acredita em Deus, quem tem fé em Deus, não comete. Não significa que ter fé em Deus, ser fervoroso, não passe pela mente e não tenha casos de suicídio concretizados. Crianças não cometem, não fazem isso. Crianças passam por sentimentos e vivências semelhantes ao dos adultos e, infelizmente, cometem sim.
e às vezes são negados pela família, são mascarados, como se fosse um pequeno acidente que aconteceu, ou ingerir algo indevidamente por descuido, e às vezes não, às vezes foi intencional. Outros mitos. A pessoa tem o livre-arbítrio, e foi o livre-arbítrio dela. Mas vejam bem, a pessoa numa situação de vulnerabilidade, de sensação de desamparo, de desespero, de baixa estima, ela tem um foco da realidade já distorcido. Então, a decisão, a escolha dela não é uma escolha com consciência. Então, não é um aspecto de livre-arbítrio. Ela está desfocada ali, ela está confusa na sua realidade. A pessoa que pensa em suicídio vai pensar isso a vida toda. No momento que a pessoa tem um tratamento, ela tem um apoio, por um período, ela pode reverter esse pensamento. O pensamento, como Joana de Ângeles traz, trazendo um pouco da visão do espiritismo a essa situação, na sua série psicológica, ela traz muito bem isso. Ter um pensamento suicida, ter emoções que levem a esses impulsos agressivos contra nós mesmos, ele não acontece de uma hora para outra. Ele foi uma construção a partir de emoções, de vivências, e que levaram a esse pensamento e às vezes a escolha. Então, se há um processo de construção nesse sentido, uma pessoa com tratamento devido e apoio, ela também pode desestruturar e reelaborar isso. Então, não é algo que é um pensamento eterno. Quando a pessoa tem essas características, né, e vem manifestando, verbalizando isso, e teve uma melhora. Ah, a pessoa teve uma melhora. Não significa que a pessoa aparentemente demonstrar que já está bem. Pode ser duas coisas, né? Uma é que ela já tomou a decisão e não está mais angustiada, e a qualquer momento ela vai concretizar. Ou aquele período que ela está fazendo um tratamento, ela teve melhoras súbitas. Não significa que ela está curada, que resolve num passo de mágica. Como eu falei, é um período de tratamento e a pessoa precisa ter um acompanhamento. E atenção, e escuta, um olhar atencioso, aonde a pessoa perceba que está sendo cuidada também. Às vezes se diz assim, né, para chamar a atenção. Quem deseja ficar num isolamento, numa tristeza, numa ansiedade constante de introversão para chamar a atenção? Viver de uma forma infeliz para chamar a atenção? Fazer um purgatório da própria vida para ficar chamando a atenção? Então, são mitos que nós criamos e vamos perpetuando se nós não nos damos conta, que às vezes é para botar embaixo do tapete e não olhar. A gente nega e a gente deixa às vezes as pessoas tentando resolver sozinhas como se fosse uma coisa de preguiça, de, desculpa a expressão, não querer fazer nada. E quando estamos numa situação como essa, é tal como uma criança que precisa dar os primeiros passos. Reerguer nem sempre é fácil sozinho. Precisa ter alguém, às vezes, para dar a mão, para segurar, para dar firmeza, para dar os primeiros passos, ter passos mais firmes e daqui a pouco começar a seguir com mais autonomia. Então, da mesma forma que houve um processo de desalento, de desamparo, de baixa estima, de falta de amor por si mesmo, isso precisa ir sendo recuperado, conquista a conquista, se refazendo. Então, esses mitos, esses tabus são verdadeiras barreiras para trabalhar com a prevenção.
Um outro é: a mídia não pode falar sobre isso. Pelo contrário, a mídia necessita falar sobre isso, mas não na questão de contar como foi e como fez, mas no sentido de mostrar que é um assunto importante de ser falado, que as pessoas precisam conversar, que precisam buscar ajuda, que fatores de proteção existem, quais são os fatores de risco para nós podermos ter presente, as pessoas se sentirem mais à vontade de se expor e ver os recursos que nós temos para poder ajudar a nós mesmos e aos outros. E há dados que a mídia nos traz, que os estudos nos apresentam, que mostram que isso é muito significativo na nossa sociedade. Por exemplo, um brasileiro a cada 40 segundos comete suicídio. O Brasil é o 8º país em suicídio. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, os 3 estados que mais despontam em números. Acontece, o índice de ocorrência é mais em homens e pessoas idosas. Mas, importante destacar também que 30% dos casos são de jovens e crianças. Para cada 3 suicídios, cada um suicídio, aconteceram 3 tentativas, 5 planejamentos e 17 pensamentos. Então, o que se percebe? Por alguns desses números, que o número de suicídios ele é superior aos conflitos mundiais. Ele é algo muito expressivo na nossa sociedade. E precisa ser dito por quê? Precisa ser estudado por quê? Precisa ser falado sem vergonha, sem medo, sem repulsa, sem preconceito, porque nós precisamos analisar os casos. Se temos casos na família, se há um histórico familiar, se há uma questão genética. Como estão as nossas famílias? De que forma os jovens, as crianças se relacionam? Quais são as opções de lazer que têm? De jogos, de mídia? Como se encontram no sentido do seu humor? Às vezes do humor que deprecia, da introversão, dos tipos de brincadeira que às vezes são desafiadores à própria vida, as drogas, o bullying, a dúvida da própria identidade sexual e que muitas vezes não é compreendido, não é aceito e gera uma não aceitação, um recolhimento, uma introversão. E isso cria jovens, adultos, de como aceitamos as pessoas nas suas diversidades e acolhemos e amamos do jeito que elas são. E aqui a gente pode entrar nos fatores de risco. Que fatores de proteção tem? Fatores de risco, as próprias doenças emocionais, as próprias doenças mentais, que já nos trazem vulnerabilidade nas nossas emoções e podem consolidar, fortalecer mais a questão do desamparo, da desesperança, da vitimação, do medo de enfrentar as situações, de inadequação, de não aceitação pelos outros, a falta de fé, a nossa impulsividade. Então, são fatores que podem alimentar ainda mais características que nos promovam para um aspecto de suicídio. E em fatores de proteção em relação a isso. O apoio da família, fundamental. Acolhendo a pessoa da forma como ela está, da forma como ela for, percebendo que ela pode ser escutada,
que ela está sendo atendida, naquele papel do, como eu falei, do segurar a mão para dar os passos e se reerguer novamente. De desenvolver a autoestima, de se sentir amada. Porque quando um integrante da família se encontra dessa forma, nesse estado, todos também estão envolvidos ali. Tanto é que quando na família, num grupo, alguém concretiza o suicídio, podemos dizer que há sobreviventes dessa situação. Sobreviventes por quê? Pelo remorso, por sensação de culpa, por mágoa, por estar convivendo junto e talvez não se aperceber dos sinais. E isso não deve ser alimentado, mas nós passamos por sentimentos como esse. Então não é só aquela pessoa que cometeu suicídio, mas todo aquele grupo de pessoas que conviveu junto que vai se sentir lesado e prejudicado nas suas vidas também. Vai carregar isso. Então, as doenças emocionais, doenças mentais, as doenças crônicas que às vezes vamos enfrentando ao longo da vida, doenças respiratórias, pulmonares, cardíacas, câncer, doenças que às vezes os tratamentos são prolongados e não apontam soluções e cura de imediato ou vão sendo paliativos ao longo da vida. E que traz, às vezes, a sensação de não conseguir conviver com esse tratamento, com essa situação de desconforto que a doença lhes traz. E encontra, às vezes, a saída através do suicídio. Falamos do apoio à família, dos relacionamentos que sejam significativos, dos amigos, dos conhecidos que temos próximos, de profissionais, de forma que a pessoa perceba que ela tem uma rede de apoio, que ela pode contar com pessoas que vão estar ao lado dela, da forma como ela estiver, do estado que ela estiver, se sentindo apoiada. As culturas étnicas, religiosas, de identidade, de sentir pertencendo, é algo muito importante também. Nós sabemos que as pessoas despatriadas, que migram dos seus lugares de origem e vão para outras culturas, precisam também ter um suporte, porque sua identidade com a cultura, ela ficou vulnerabilizada e às vezes se encontram em locais que também não são muito aceitos. Então, aspectos étnicos, culturais e religiosos, eles podem vir a favor para dar esse conforto, esse consolo, essa identidade da pessoa ser aceita da forma como ela for, das suas características e de ter laços com os demais. Quando se comentou dos homens terem um índice alto, né, e pessoas idosas, por que traz isso? Porque não que não aconteça com as mulheres, mas o aspecto de envolvimento comunitário, de envolvimento em rede, de participar de grupos, de se mobilizar por projetos, isso dá essa rede de sustentação às mulheres também, ou às pessoas que desejam, e que faz com que essa rede, a pessoa se sinta participante de, com utilidade de, com objetivo de vida de. Então, são aspectos de proteção muito grandes, de se sentir fazendo parte, de pertencimento a algo maior. E um outro aspecto é se sentir com acesso a uma rede de saúde, de ter recursos de saúde acessíveis, como também grupos de apoio, como existe o CVV, o Centro de Valorização à Vida. Então, termos esses recursos, essas informações onde podemos buscar ajuda. Então, passamos pela origem do Setembro Amarelo,
os tabus e mitos para lidar com esse assunto, os dados que são revelados em estudos e mídias, o significado deles, fatores de risco e fatores de proteção. E ao longo dessa fala eu comentei da série psicológica de Joana de Ângeles, onde ela traz nessa visão do espiritismo que a ideia suicida, a decisão por não surge de uma hora para outra. É algo que vai sendo elaborado a partir de sentimentos, percepções da forma de viver, de conflitos internos, da emoção agressiva que temos. A vida terrena, as existências, elas são um processo evolutivo de tomada de consciência desses impulsos, dessas energias para serem transformadas. Existem vários tipos de vulnerabilidades que temos e que podemos ir transformando à medida que vamos tomando essa consciência. Então, imaginemos assim, a frustração, a solidão, o pessimismo, a depressão, o perfeccionismo, a aceitação, a falta de aceitação, a agressividade, a raiva, o tédio, a sobrecarga de trabalho. Então, são sentimentos, emoções de vulnerabilidade, mas que à medida que nós vamos também tendo uma outra perspectiva de vida, ela pode ir sendo reelaborada, tendo mais a paciência, a flexibilidade, a aceitação, o encarar os aspectos da vida como aprendizados e, principalmente, o nosso ego que desejo aquele de controlar e que as coisas sejam exatamente da forma como nós queremos. E a vida não é da forma como nós queremos. A vida vem para o nosso aprendizado e evolução. E a grande riqueza disso é como nós nos portamos e reagimos frente a ela. Como oportunidade, como aprendizado, como um desafio para nós nos conhecermos mais e evoluirmos mais. Percebermos os nossos preconceitos, percebermos o nosso orgulho, percebermos a nossa falta de paciência, percebermos que queremos escutar só aquilo que desejamos, que os outros nos escutem, mas nós não escutamos. Percebermos algumas coisas que podemos avançar e nos desenvolver mais. Então, da mesma forma que Joana de Ângeles traz, que ele foi um processo que foi sendo construído, nós podemos ir reelaborando ao longo da existência e de nossas existências. E isso traz muito bem na obra O Homem Integral, que traz essa questão da energia agressiva que nós precisamos ir reelaborando nessa caminhada evolutiva. E uma outra obra que ela traz muito bem a situação, a adolescência e vida, que traz o aspecto dos jovens, que também estar mergulhados nesse mundo também, com muitos estímulos, muitas características, às vezes, de superficialidade, ficam também à mercê e precisando se centrar e do apoio e de podermos acompanhá-los, para não ficarem tão suscetíveis a esses sentimentos, a esse vazio existencial. Então, o convite deste mês de Setembro Amarelo é justamente estar atento às nossas emoções, que elas sejam uma opção pela vida, uma valorização da vida enquanto encontros, reencontros conosco mesmos e nos conhecendo. Por que nós estamos, às vezes, insatisfeitos com a vida? O que ela nos apresenta e nos aponta que talvez possamos mudar um pouco a perspectiva de olhar para a vida? De não sermos uma vítima,
mas de nos forçar ali a tomar outras atitudes frente à vida, a outras perspectivas, que seja, eu não estou só sendo desafiado, mas me diz assim, talvez seja um momento de eu me desenvolver em outros aspectos da minha vida. Talvez seja tomadas de decisões que eu adiei, talvez seja estudar, talvez seja eu me expor mais, talvez até nos talentos que eu tenho e eu duvido de mim mesmo, de poder se aceitar ser ajudado, que não é demérito para ninguém. E que tudo necessita de uma caminhada, de esforço, de exercício e de prática. Nós não evoluímos e não vamos ter uma transição planetária e uma transição individual de melhora num estalar de dedos. Tudo exige disciplina, perseverança, consciência, discernimento para as escolhas. Então, nós necessitamos ter muita atenção no dia a dia das escolhas que estamos fazendo e essa certeza por quê? E buscar os recursos que podemos ter ao nosso caminho, seja na religião, seja numa palestra, seja numa leitura, seja num passe, seja com profissionais, para que a nossa escolha mais acertada, ela tenha continuidade. Porque estímulos, como uma anteninha, né, nós podemos captar várias percepções de vida, várias opiniões, várias distrações, mas aquilo que realmente importa para a nossa vida, para o nosso bem-estar e, consequentemente, vai refletir no bem-estar, na convivência de todos aqueles que nós temos, que convivemos. Então, que tenhamos muita atenção às nossas emoções, a atenção àqueles que convivem conosco, numa atitude de escuta, de respeito pelos que da forma como estão, do que estão passando, e percebendo que caminhos nós podemos oferecer, que escuta podemos dar, e toda a rede de apoio que está à nossa disposição, e que podemos buscar, num momento até nos sentirmos mais fortalecidos. Então, a mensagem do Setembro Amarelo é essa. E que outras palestras no transcorrer desse mês vão trazer enfoques parecidos e também complementares. Vivemos numa rede que pode se apoiar perfeitamente e nos desenvolvemos à medida que participamos dela. Vamos então para a nossa prece de encerramento. Agradecidos, Pai, do carinho estendido neste momento pela espiritualidade maior, como se nos abraçássemos, tocasse o nosso coração, enternecesse a nossa alma, percebendo o quanto somos amados, o quanto somos amparados a qualquer instante, para que realmente percebamos que somos filhos do Pai Maior e que em nenhum momento somos desassistidos. Que mantenhamos a nossa fé, a nossa esperança e o ânimo por essa vida, que é um presente para a nossa evolução. Fiquemos em paz e Jesus em nosso coração. Que assim seja.